E aí, companheiros, rolê mais longo, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre um assunto espinhoso, mas que nós temos que falar. Você tá sabendo, né, que está rolando um genocídio palestino atualmente, né? Não é uma guerra, é um genocídio. E vamos comentar um pouquinho sobre por que Israel não é uma democracia, por que criticar o Estado sionista de apartheid de Israel não é ser antissemita e outras coisitas, mas vamos lá! Roda a vinheta! Bem, gente, vamos lá. Primeiro, a gente tem que discutir uma noção, tá, que é muito comum de falar que Israel é a única democracia da região, né? Isso é mentira. Primeiro, porque Israel não é uma democracia. Israel é um estado sionista, colonialista de apartheid. E onde tem um apartheid, né, não pode ter democracia, né? O apartheid, gente, é definido por três questões básicas. Aí vão elas. Segundo a Convenção Internacional sobre a Supressão e a Punição do Crime de Apartheid de 1973, o apartheid consiste em 3 pontos. A intenção de manter a dominação de um grupo sobre outro, um contexto de opressão sistemática e a perpetração de atos humanos, né? E nos últimos anos, Israel foi acusado por 3 agências de direitos humanos e a ONU de violar o direito dos palestinos. Então, gente, ó, num estado que tem essas questões, né, de impor a uma população toda um tipo de tratamento legal diferente, não é um estado democrático. Aí o pessoal fala em Israel o seguinte: ah, mas os palestinos podem votar. Não é bem assim. Eles só podem votar em pessoas, em partidos, instituições, etc., que não vão brigar contra os interesses do Estado israelense. Ou seja, né, é um tipo de voto que não faz nenhuma vantagem para eles. E muita gente diz: ah, mas eles elegeram Hamas, é uma democracia assim, tem eleições, não sei o quê. Gente, o negócio é o seguinte: o Hamas, ele foi eleito, um dos motivos maiores que foi eleito foi porque Israel precisava de uma força que não fosse bem vista pelo Ocidente como representantes dos palestinos. Aí o que foi? Eles foram fortalecer o Hamas com dinheiro e politicamente fizeram várias ações que enfraqueceram o Fatah, né, que era o outro partido que estava coordenando tudo, inclusive é o pessoal, né, do Yasser Arafat, etc., que tentaram várias questões muito importantes para a paz da região e botaram o Hamas no lugar, porque o Hamas é um pessoal de extrema direita fundamentalista. E isso é muito bom para o Estado de Israel, né, manter o seu apartheid, manter toda a sua violência, quando ele fala que a área, né, lá, a Palestina é ocupada, né, é controlada por um pessoal que é radical, que é violento, que é isso e aquilo. É muito fácil isso, você desumanizar um pessoal a partir de ideologia, simplesmente com um discurso que você mesmo criou e você mesmo protege, você mesmo fornece todas as informações. A gente tem que lembrar o seguinte: na região, até antes da Primeira Guerra Mundial, né, antes de começar a ter os primeiros assentamentos israelenses, os árabes e os judeus que conviviam ali naquela região, né, que eram menos de 3% judeus, diga-se de passagem, eles viviam em paz. Por que eles viviam em paz? Porque não existia um interesse colonialista deles lá, né? Esse interesse colonialista, ele vem com o sionismo. Aí é uma história um pouquinho mais complexa de falar, mas ela cai numa história que é o seguinte: quando o pessoal fala que não dá para explicar o conflito Israel-Palestina facilmente, é uma ideia chamada orientalismo, tá? Porque ela tenta o quê? Ela tenta dificultar a nossa noção das relações locais lá, para você só entender o discurso colonialista, o discurso pró-Israel. Porque quando você fala que é super difícil, é impossível entender, você está falando que um lado você entende, né, e outro não.
E não é verdade isso, sabe? Tipo, é uma questão super simples de entender. Ela é colonialista, é uma treta que ela só existe porque tem um interesse colonial. E ele vem desde que a Inglaterra, né, se meteu por lá. E depois continuou com a criação do Estado de Israel em 48, né? 47, 48. E desde então, a região vive em guerras, né? Tipo, Israel tenta matar o máximo de palestinos que pode para roubar suas terras. E isso é uma realidade, não é uma invenção, isso é uma realidade histórica. O Nakba, né, que é tipo, foi quando começou, né, tudo isso, nunca parou. A gente tá vendo agora de novo, nesse genocídio atual, ele não acontece do nada, igual os israelenses falam. Isso é outra falácia, tá? Que é o seguinte, só esse ano Israel já tinha bombardeado 3 vezes a faixa de Gaza. Então, bem, né, como assim? Como você fala que um ataque foi sem nenhuma surpresa, foi uma surpresa, né? Se você está atacando o lugar, né? Tudo isso, gente, é ocorrência de mais de 70 anos de guerra ininterrupta entre Israel e os povos árabes. Aí você vai falar, mas você está do lado dos palestinos, eles são ensinados a odiar Israel. Gente, da mesma maneira, o israelense, né, a escola em Israel, ela desumaniza e cria o ódio e o racismo contra os árabes. Para você ter ideia, nas escolas israelenses nem se fala em palestinos, né? Fala em árabes. Porque querem desumanizá-los, querem realmente torná-los os bárbaros que podem ser controlados e não merecem a nossa terra. Entendeu? Isso é tudo uma treta colonialista. E a gente está vendo um genocídio de uma população ao vivo. O que o Scott Heron, né, tinha com a música maravilhosa falando que a revolução vai ser televisionada. Ele errou. É o genocídio que está sendo televisionado. A gente está vendo basicamente uma destruição de uma nação para outra roubar suas terras. E o mundo dito ocidental assistindo e batendo palma. E ele bate palma exatamente pela questão do orientalismo, né? Que a gente vai pensar nas palavras do grande Eduardo Said, né? O que é orientalismo? Said que define isso como uma construção, uma instituição presente no imaginário ocidental de várias maneiras, desde a associação com o exotismo nas relações sociais, a islamofobia e o processo civilizador. E o orientalismo, ele tem uma importância muito grande nesse pensamento hegemônico, porque ele trata o árabe, né, como um bárbaro, como uma pessoa, né, que é menor, que ele não merece o mesmo respeito, porque afinal de contas ele não é ocidental, ele não tem as mesmas características que nós temos. Porque é uma falácia, né, gente? Porque nós devemos várias questões que hoje em dia são muito caras a gente ao pensamento árabe, a nossa matemática, vários pensamentos filosóficos, várias questões de escrita mesmo, de linguagem, etc. Tudo isso são influências árabes. A gente não pode ignorar isso agora simplesmente porque o pessoal tem interesse na região. E toda essa história de diminuir o árabe, de criar o árabe como inimigo, ele é com interesse colonialista e racista também. Devemos lembrar que a Inglaterra fez a mesma coisa com a África na área que ela colonizou, a França também. O Portugal fez aqui no Brasil, né? A gente tinha um grande preconceito, muita gente ainda tem um enorme preconceito, né, com os indígenas, o racismo com os negros. Tudo isso é um modo de colonização que ele faz para diminuir as pessoas que vão ser oprimidas. E a gente tem que tomar muito cuidado com algumas questões de como prestar atenção na mídia, né? E agora a gente vai ouvir as palavras do grande Malcolm X. Se não estás prevenido antes dos meios de comunicação, te farão amar o opressor e odiar o oprimido. Né? Tá vendo? O Malcolm X está aí para explicar algumas questões pra gente. E o que a gente tem que pensar é o seguinte: essa guerra, a narrativa de que Israel está levando uma democracia para o Ocidente, etc., é basicamente uma ideia colonialista de falar que
o Ocidente, né, a Europa, o Ocidente quer dizer a Europa branca, ela precisa ter controle daquela região para ela ter acesso a petróleo, para ter acesso à distribuição de armas ali na região, para ter controle de terras e controle de locais que são importantes para manter uma hegemonia na região. E é isso que está em jogo. Não é religião, gente. O sionismo, como ele é hoje, ele não é ligado com religião, né? O sionismo, vou falar mais uma vez, hoje em dia, como ele é visto lá o sionismo de Israel hoje, é um sionismo que é basicamente um discurso racista, colonialista e também, vamos falar, fundamentalista. E além de tudo, ele é majoritariamente pensando racial, né? Então ele é como se fosse um pensamento, vamos colocar, né? Como se fosse embranquecimento, né, da região. Porque a gente tem que lembrar o seguinte: os judeus árabes sempre foram tratados como cidadãos de segunda categoria por Israel. Quando começaram a grande diáspora, né, judia, e já tinham árabes lá na região, eles eram colocados em assentamentos, enquanto o judeu europeu era colocado nas áreas ocupadas, né? O pessoal roubava a terra do árabe, não era pro judeu árabe, era pro judeu europeu, né? Isso já prova, já mostra toda uma questão de como é que o sionismo olha para o árabe. E a gente deve sempre pensar o seguinte: não podemos misturar o judaísmo com a gente não pode misturar o judaísmo com o sionismo, né? Porque o sionismo é uma ideologia dentro do judaísmo. E esse sionismo que impera em Israel, ele nem é hegemônico, né? O começo do sionismo, ele era político, não era religioso, ele era laico. Essa noção aí do sionismo religioso, né, fundamentalista, fanático, ele é uma questão que apareceu depois na época da Primeira Guerra, né, um pouquinho antes, na verdade, né, depois que o cara que inventou a ideia do sionismo político morreu, basicamente, que aí ele perdeu força, né, o sionismo político, e o sionismo religioso ganhou força. Aí o que a gente tem que prestar atenção? É não misturar as coisas e ter discurso antissemita na hora da gente fazer nosso discurso antisionista. Tem que tomar muito cuidado. Não podemos achar que todo judeu é sionista, que isso é culpa do judaísmo. Não, isso é culpa, toda essa guerra colonial, ela é culpa do sionismo, desse sionismo que está em voga lá em Israel, né? E aí, vocês querem conversar mais sobre isso, né? Porque é uma coisa bastante intensa, né? E tem muitas questões que a gente tem que conversar. E vamos acabar essa conversa hoje, não com o que eu falo normalmente, mas sim com uma outra ideia do Malcolm X, né? E é isso aí. Não confunda a reação do oprimido com a violência do opressor. Vamos lá, comentem, digam o que vocês acham dessa história. Vamos ver se a gente tem mais discussões sobre política aqui e sobre essa questão árabe, palestina, sionista, pra gente ter um pouquinho menos de desinformação no rolê. Falou!